Imagine um mundo onde o medo e a escuridão governam. Os reinos estão à beira do colapso, assolados por uma praga vinda do espaço, e consome tudo em seu caminho. Essa é a premissa de Darkness, uma HQ europeia que, se traduzida, seria algo como escuridão ou trevas. E ela chega com uma nova saga aqui no canal. Mas antes de mergulhar nessa história sombria, eu quero que você fique atento para a nossa meta. Nós precisamos de 350 curtidas e 200 comentários. E lembre-se de clicar no hypar para nos ajudar, participe e mergulhe nessa escuridão. Nas montanhas gélidas, uma raposa foge às pressas. 2 jovens arqueiros vão atrás dela. A exaustão cai sobre o animal e ele perde a velocidade. Os jovens sorriem com a vantagem. Um deles ergue o arco e mira na raposa, contente por saber que logo seriam vistos como caçadores. Mas seu companheiro olha para o céu e se assusta. Depressa, ele chama atenção para o outro. Comenta que parece que o céu está cuspindo fogo. As chamas vêm na direção deles, e os dois ficam sem saber para onde correr. A raposa também para, hipnotizada pelas línguas de fogo carregadas por seres desconhecidos. Não demora e o fogo cai sobre a montanha. Mas entre as brechas, os 3 tentam escapar. O gelo derrete e eles despencam de um precipício e caem direto em um mar de chamas. 100 anos depois, a paisagem foi moldada pelo fogo. Os humanos se esconderam atrás de seus muros. Dentro de um castelo, o rei conversa com sua filha. Ela pergunta no que ele está pensando. Ele responde que lembra da história de seu bisavô, de quando ainda havia neve nas montanhas. Diz que isso foi antes das criaturas malditas chegarem. Tiffen, a princesa, pergunta se ele acredita que o escolhido virá. O rei relembra o que diz a profecia. A cada 100 anos, um vingador com armadura de gelo surgirá para lutar contra os monstros. Conta que o primeiro desceu até o abismo dos titãs, mas ninguém sabe como a luta terminou. A princesa ouve atenta enquanto ele diz que, depois disso, o escolhido trouxe paz por uma geração, mas os malditos monstros voltaram. Tiffen supõe que o novo escolhido talvez já tenha nascido. Ela olha para além da muralha e diz que talvez ele nem saiba quem é. O pai se vira de costas, já sem esperança. Perto dali, mas em outra época, um rato é perseguido por uma águia. Ele corre, mas ela não desiste. Num voo rasante, a águia crava as garras em sua presa. Outras águias fazem o mesmo, num campo de milho onde camponeses trabalham. Todos seguem despreocupados, embalados por uma canção. Até que, de repente, uma camponesa avista o fogo e, num grito, alerta todos. Um casal de camponeses olha para a vila e vê um rastro de fogo e fumaça. Logo, a mãe pensa em seu filho Loen. Todos correm apressados em direção à vila. Do alto da montanha, percebem que apenas uma casa está em chamas. A mãe, em desespero, grita o nome do filho, pois é sua casa que pega fogo. Os vizinhos correm com baldes, tentando conter as chamas. Uma aldeã pergunta a Enora se o filho dela está lá dentro. Enora se abaixa em prantos. O fogo se espalha rápido e todos recuam. O marido de Enora berra, mas a mulher vê algo difícil de acreditar. Uma criança sai das chamas. É seu filho, Loen. O pai corre até ele e o abraça. A mãe chega logo depois e se junta a eles, enquanto os vizinhos apagam o fogo. No reino atrás da muralha, uma multidão acompanha a chegada de uma diligência de corpos. Os camponeses comentam que um vilarejo ao norte foi atacado. Ninguém teve tempo de escapar. Os corpos estão todos carbonizados. Ao observá-los, um ancião declara seu ódio pelas criaturas malditas. Esses corpos são levados até uma cova profunda. Do alto de um tablado, o sacerdote roga aos seus deuses que proteja a alma dos falecidos. Com a mão estendida, ele continua a oração. Os mortos são lançados no buraco. Os clérigos oram. Os homens os enterram. E os abutres se aglomeram no céu voando sobre eles. Enquanto isso, o rei se reúne em particular com seus generais. Ele pergunta quais novidades trazem. O primeiro relata que as vilas do norte foram atacadas por bestas e que o cheiro da morte e da carne queimada ainda impregna seu nariz.
enquanto a visão do massacre ainda assombra seus pensamentos. Em seguida, o rei pergunta sobre o leste. O segundo general responde que sua guarnição foi emboscada pelas criaturas e que perdeu mais da metade dos homens. Diante disso, o rei mantém a expressão de desesperança. O segundo general logo afirma que as criaturas estão se multiplicando e que só lhe resta aguardar a morte. Nessa hora, o rei se levanta enfurecido, diz que não se renderão e pergunta ao terceiro general sobre o oeste. Com pesar, ele responde que traz notícias piores, pois todos seus homens morreram, mas antes foram torturados pelos monstros. O rei volta ao trono completamente amargurado, desconta a raiva batendo no assento, com a voz mais alta, pergunta pelas novidades do sul. O quarto general declara que as novidades também são terríveis, pois os monstros queimaram tudo. Em seguida, um dos generais relata que recolheu depoimentos e descobriu que os monstros estão atacando em grupos. Ele abaixa a cabeça e desabafa. Este é o fim de todos. Os demais concordam, dizendo que precisam fugir dessas terras amaldiçoadas o quanto antes. Mas sobrepondo-se a todos, o rei desembainha sua espada e brada que ninguém sairá dali, pois nasceram naquele reino e protegerão suas origens. Ele então revela que se aliou ao rei Tir-Arnog, que está enviando um exército de 2.000 homens para lutar ao lado deles contra os demônios. Diante disso, os generais juram suas espadas ao rei. Lá fora, os urubus rodeiam o reino. De volta ao vilarejo, não muito longe dali, Loen, o menino que saiu do fogo, interrompe o pai que prega o telhado, cobrando para ensiná-lo a lançar o dardo. Chama-o pelo nome, Killian. Killian desliza do telhado e admite que o filho tem razão. O telhado pode esperar, afinal, não choverá nos próximos dias. No caminho, ele segura uma azagaia e explica como arremessá-la. Ao chegarem ao campo, entrega o instrumento ao garoto. Mostra o alvo a 20 passos, que é o limite para uma criança. Mas Loen logo aponta para os fardos mais distantes e pergunta quantos passos há até lá. Killian calcula 100 passos, o ideal para um adulto, e confessa com um sorriso que nem ele conseguiria alcançar. Loen se concentra, olha para o alvo, equipa a azagaia, se prepara e arremessa. Killian acompanha em silêncio, o dardo voa e acerta em cheio. O pai fica surpreso e observa o filho impressionado, mas Loen não sorri, não comemora. Apenas fica parado, como se já soubesse que era capaz de acertar um alvo mais distante. De volta ao tempo presente, um general pergunta ao outro quando chegarão às Terras do Fogo. Seu companheiro responde que em cerca de 4 dias. No entanto, ele discorda, acha que estão andando em círculos. O segundo pede calma, diz que falta pouco. Logo chegarão ao lago congelado, depois é só descer o desfiladeiro. Ainda assim, aquele que estava relutante alerta que o lago é o verdadeiro perigo. Afinal, os monstros não atacarão um exército com 2.000 homens. São muitos para eles. Com isso, a preocupação do primeiro recai sobre o lago. Ele se pergunta se a travessia suportará o peso de seus homens. Um tempo depois, o exército do rei Arnog chega ao lago congelado, que antecede o desfiladeiro. O general dá o comando a um de seus homens. Um homem negro caminha à frente. Está seminu, parecendo não temer o frio. Vai até o lago e bate com força um porrete contra o chão. A terra resiste firme. Os líderes então ordenam a marcha do exército. O exército atravessa o lago e segue em direção ao desfiladeiro. Não demora até que os cavalos comecem a se agitar e os soldados fiquem apreensivos. Em seguida, um rugido ensurdecedor ecoa do desfiladeiro. Os animais se agitam com ainda mais fúria. Depressa, 2 dragões aparecem. As criaturas aladas sobrevoam o exército. Um dos líderes ordena que seus homens recuem, mas já é tarde demais. Os dragões cospem fogo e os soldados atingidos caem no lago, que começa a descongelar sob seus pés. Os dragões continuam a queimar todos. Corpos flamejantes despencam no lago congelante, até que nenhum grito possa mais ser ouvido. Ainda assim, as criaturas aladas seguem rondando o local, como se buscassem mais vida para consumir. No vilarejo, Killian ensina seu filho Loen a caçar um veado, enquanto uma águia sobrevoa os dois. O veado observa o pássaro, assim como Loen, mas Killian mantém os olhos fixos na caça e pede ao filho que se prepare.
Loen obedece, mas mira no céu. A Azagaia parte e acerta a criatura alada em cheio. O veado foge, aproveitando a distração. Killian, atônito, observa o feito do filho, ainda que o alvo fosse outro. No reino atrás das muralhas, o rei desce as escadarias acompanhado de seu conselheiro. Durante a descida, o conselheiro afirma que não podem mais esperar. O exército de Tir Arnog talvez nunca chegue. E sem rodeios, diz que o escolhido também não virá. O rei, porém, não lhe dá ouvidos. Mais tarde, em um tom contido, o conselheiro sussurra ao general ao seu lado que o rei deles vai levar todos para a morte. Enquanto diz isso, observa à distância o monarca assistindo seus homens treinarem para a guerra. O rei vai consultar uma feiticeira vidente. Ela fala sobre a profecia do escolhido, mas ele urra. Já está cansado de ouvir isso e exige algo novo. A vidente responde que vê uma luta titânica, embora o resultado ainda seja incerto. No entanto, garante que o escolhido está vindo e que o rei não deve se preocupar. O rei se exalta, quer saber se ela tem certeza. A feiticeira afirma que não erra e o lembra de que preveniu a morte de sua esposa. Ao ouvir isso, o rei se enfurece, acusa de estar por trás do assassinato, mas ela apenas ri e ele, tomado pela ira, a manda para o inferno. O frio o castiga do lado de fora. A mulher carrega lenha para se esquentar. Do lado de dentro, Loen se aquece em frente à lareira de sua casa, enquanto seus pais focam em seus afazeres. Enora descasca as batatas e, de repente, sua atenção volta para o seu filho. Ela vê Loen com as mãos dentro do fogo. Enora corre apressada e Killian observa tirar a criança de perto da lareira. Ela pede para o filho enfiar as mãos na água, mas quando olha as mãos dele, se surpreende, pois não há nenhuma queimadura. Enora beija as mãos da criança, amparada por seu marido, que também ficou preocupado. Mais tarde, Killian coloca Loen para dormir. Aproveita o momento e pede com voz baixa que o menino não faça mais aquilo. Diz que sua mãe não suportaria, mas Loen contesta, afirma que não é filho deles, que não é como os outros. Por fim, declara que partirá em breve e vira-se para o canto, dando as costas para o pai. Em silêncio, Killian sai no meio da noite, vai até uma cabana afastada, destranca a fechadura e entra, e observa uma nave espacial que guarda em segredo. Nas montanhas do norte, os sentinelas deixam seus postos de vigia. Um deles observa algo ao longe. Diz que é preciso acionar o alerta, pois há duas figuras surgindo na neve. Os três se aproximam da beirada da torre, observam em silêncio, questionam se são inimigos ou apenas viajantes, mas um deles pondera que os estranhos mal conseguem avançar. Diante da dúvida, decidem acender a pira de sinalização e em seguida descem a torre para verificar quem são. Um dos sentinelas aponta para os sujeitos cambaleantes. Em seguida, empunham suas armas cautelosos. Ao se aproximarem, reparam nos trajes, são uniformes dos soldados do rei Tir Arnog. Avançam para ajudá-los, mas apenas um ainda resiste. Seu corpo mal se sustenta e parte do rosto está queimada. Um dos vigias o ampara. O soldado, quase sem forças, murmura que foram atacados por dragões e que todos os soldados morreram no lago. O sentinela regala os olhos, tomado pelo horror da notícia. Logo em seguida, o alarme ecoa pelas montanhas. Todas as torres de vigia acendem suas piras. O alerta é claro, as bestas estão por perto. Dois camponeses se aproximam do castelo. Um deles entrega um documento ao guarda da entrada. O homem examina o papel, então o devolve com um aceno. Logo, os estrangeiros são autorizados a entrar na cidadela de Mihrav. Loen observa tudo com atenção. Acompanhando o pai, atravessa os portões sob os olhares curiosos dos moradores. Até as meretrizes observam os estrangeiros entrarem na taverna. Killian e Loen passam entre os homens e seguem até uma mesa no canto. O taverneiro se aproxima e pergunta o que desejam para comer. Killian pede sopa e vinho. Curioso, o homem pergunta se vieram por causa do torneio. Killian responde que vai inscrever seu filho, que é muito bom com a Azagaia. Mas o taverneiro se surpreende ao saber que o menino vai competir. Os fregueses escutam a conversa e riem. O taverneiro insiste que ele é apenas um garotinho e comenta que ali não organizam eventos infantis. As gargalhadas aumentam e Loen se abate. Frustrado, Killian pergunta ao taverneiro se ele não vai trazer a comida. De costas, o homem responde que já fica pronta. Vendo a tristeza no rosto do filho,
Killian promete que tudo vai dar certo. Um sentinela chega ao Reino de Fogo, cavalga em disparada, levando poeira pelas ruas estreitas. As pessoas se afastam, assustadas com a urgência em seus olhos. Sem parar, ele cruza a cidade e segue direto para o castelo. O grande portão é aberto, e ele entra sob sua montaria, cavalgando em direção ao salão principal. Então, para em frente ao rei e informa que o exército de Tir Arnog não vai mais chegar. O rei se exalta, querendo saber o que ele está dizendo. E o sentinela conta que o exército foi destruído por aquelas criaturas. O general supõe que, para derrubar um exército, os dragões devem ter se multiplicado. Mas o sentinela rebate, dizendo que um sobrevivente lhe contou que eram apenas 2 dragões. O torneio de Mihrav começa. A plateia comenta sobre o tricampeão Gwalior, que detém o recorde de 300 passos e pode superá-lo agora. O competidor pega sua zagaia e a arremessa bem no alvo, fazendo a plateia vibrar com a sua conquista. Gwalior é ovacionado pela população. Nos bastidores, Killian fala ao filho que ele já conseguiu 200 passos antes. Portanto, 280 não seria impossível. Lóin passa por seu rival e para diante do arauto. O arauto pergunta se ele ainda quer tentar, pois está a 280 passos. Destemido, Lóin pede para que coloquem em 400. O arauto se surpreende, mas dá ordem para que façam a mudança. Das arquibancadas, a população ri e zomba, pedindo que o menino não atire no próprio pé. Lóin se concentra, observa a distância e atira. Para surpresa de todos, a azagaia vai direto no alvo. A plateia então explode em comemoração. Todos vibram com o recorde que a criança bateu. Killian ergue o filho nos ombros, orgulhoso de sua vitória. O rei continua enfrentando dificuldades. Agora acaba de saber por seus generais que outros 2 líderes marcharam rumo à fenda dos titãs com seus próprios exércitos. Assim que ouve sobre a traição, ele se enfurece e exige saber quem permitiu aquilo. E é então que recebe a notícia. A ordem partiu do próprio conselheiro. O general explica que eles estavam cansados de esperar e decidiram agir por conta própria. Furioso, o rei ordena que encontrem um conselheiro e o prendam nas masmorras. No entanto, o general informa que ele já conseguiu fugir. Descontrolado, o rei desce do trono, segue pelos corredores de pedra até a cripta de seus antepassados. Lá, em meio ao silêncio pesado, ele comenta em voz alta que aquelas tumbas estão vazias, pois os restos de seus ancestrais jamais foram encontrados. Então, para diante de uma das sepulturas, é nesse momento que sua filha se aproxima em silêncio. O exército dos generais traidores marcha em direção à fenda. À medida que se aproximam, os soldados se impressionam com o cenário sombrio e desassolado que se desacortina diante deles. Percebendo o temor crescente entre os homens, o general à frente levanta a voz e diz que não há razão para temerem o inferno, pois segundo ele, já vivem nele há muito tempo. Apesar das palavras, o silêncio paira enquanto continua avançando. O caminho é marcado por ossos espalhados por todos os lados, o que só aumenta a apreensão do grupo a cada passo. Um dos soldados se aproxima do general e avisa que o medo já toma conta dos homens. Alguns, inclusive, cogitam retornar. O general autoritário ergue a voz e afirma que qualquer um que desertar enfrentará sua lâmina. Diante do silêncio que se segue, ele ergue o punho e declara que libertarão a Terra do Fogo. Os soldados, tomados por uma nova chama, levantam suas tochas e avançam com determinação. Logo em seguida, o general dá uma nova ordem, que acendam as flechas. Os arqueiros obedecem de imediato, preparando-se diante do abismo, e sob o comando do general disparam as flechas em chamas lá para dentro. As flechas em chamas cortam o ar e mergulham no abismo, iluminando um gigantesco núcleo encoberto pela mesma matéria que um dia caiu do céu. No fundo da fenda, sons graves e ancestrais começam a ecoar, ressoando como um aviso sombrio. O outro general traidor mais à frente ergue os olhos atento. Então as sombras se movem. Primeiro 2 dragões emergem, depois 5 se revelam. Assustado, o general grita para que recuem, mas já é tarde demais. Os dragões sobrevoam os homens como sombras da morte. Com um rugido feroz disparam jatos de fogo que incineram tudo em seu caminho. Em instantes, o chão vira cinza e brasas. Nem homem, nem cavalo,
retorna do abismo. Mais tarde, uma diligência cruza os portões do reino. À frente, um cavaleiro de armadura imponente a conduz com autoridade. Os plebeus o observam com curiosidade, mas ele mantém o olhar firme, seguindo direto em direção ao castelo. Ao chegar, desmonta o cavalo e, sem hesitar, exige uma audiência com o rei. O cavaleiro misterioso ajoelha-se diante do rei. Com desconfiança, o rei pergunta quem é ele. O forasteiro, com voz firme, responde que é um caçador. Nesse momento, o general se lembra de uma antiga profecia. A cada 100 anos surgirá um herói, com uma armadura de gelo. A conversa segue, e o caçador revela que veio por um fim à ameaça das criaturas. O rei impassível questiona com que exército ele pretende realizar tal feito. Diz que sua armadura não o impressiona e quer saber quantos monstros ele já matou. O caçador, sem hesitar, responde que já matou uma dúzia deles. Intrigado, o rei pergunta o que ele deseja em troca. O caçador então declara seu preço: 3 prisioneiros e a mão de sua filha. A princesa Tifa, em surpresa, implora para que o pai não ouça. Após um breve silêncio, o rei finalmente responde que o caçador poderá levar 3 prisioneiros esquecidos nas masmorras, mas não a mão de sua filha, só quando matar todos os dragões. E acrescenta que seu herdeiro só poderá governar se tiver o sangue real em suas veias. O caçador jura por sua espada. A princesa, assustada, observa em silêncio. E aí, querem saber como é que termina essa HQ? Então já sabe, comenta, curte e se inscreva no canal. Então, para saber como essa história termina, é só nos ajudar a bater a meta. Lembrando que a gente também tem um link de apoio na descrição. E comprando qualquer coisa por lá, você ajuda o canal. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo.